Olá! Aqui Lilian da Consultoria Modeli, abrindo mais um programa Gente e Gestão. E o tema de hoje, conforme você acompanhou a divulgação nas nossas redes sociais, nós vamos falar sobre networking, desmistificando muita coisa sobre networking. Networking não é sobre colher frutos, mas é sobre plantar sementes. E será que você aí já conquistou frutos do seu networking? Nós temos hoje convidados especiais para falar sobre a plantação, um processo de você plantar sementes, regar, olhar as primeiras folhinhas brotando, como é que a gente cultiva relacionamentos para chegar o momento de colher os frutos, onde a gente fala muito, né? Nossa, como fulano é bem relacionado. Sim, só que talvez a gente esteja enxergando a ponta do iceberg. Será que você consegue enxergar todo um caminhar para aquela pessoa que você admira? Como foi esse caminhar daquela pessoa que você admira para hoje você pontuar, nossa, como fulano é bem relacionado, olha quantas indicações, olha como é que essa pessoa tem articulado todos os seus contatos? Os nossos convidados de hoje vão compartilhar um pouco de todo esse processo. Breve apresentação de cada um e eles já entram em cena para conversar com a gente. Nós temos a nossa convidada Kelly Kearney, que eu tive o prazer de conhecer em 2017, quando a Consultoria Modeli buscava coworking, um espaço para trabalharmos. Ela foi indicada pela rede de contatos que tenho, e desde então temos muito trabalho juntas, dividindo as nossas experiências, indicando uma para a outra, e é por isso que ela está hoje na nossa live. Também temos Danilo. Danilo, nós conhecemos na Consultoria Modeli quando buscávamos como melhorar o nosso processo seletivo, utilizando da tecnologia, como tornar o processo seletivo da Consultoria Modeli mais assertivo, mais rápido. Danilo apresentou para nós a Solids, que somos parceiros até hoje da Solids. Danilo buscou novos voos, e nós continuamos parceiros mesmo assim. Já fizemos live com Danilo junto, Danilo já participou de comemorações da Consultoria Modeli e ele vai estar conosco. E também Juliano. Quando a Consultoria Modeli buscava conhecer uma pessoa que estivesse no seu lugar de fala para compartilhar do grupo LGBTQIAP+. E aí buscávamos, poxa, quem pode nos ensinar, dar palestra para nós sobre o grupo LGBTQIAP+. Da nossa rede de contato surge o nome de Juliano, e ele também, como fruto das nossas relações, está participando aqui. Sejam todos muito bem-vindos nesse nosso bate-papo, e eu convido agora os nossos participantes a se apresentarem um pouco mais, porque eu dei só um trechinho para vocês. Kelly, por favor, se apresente aqui para os nossos convidados. Olá, bom dia a todos. Eu sou, de fato, sou um contato da Lilian, ela acompanha minha profissão, minha consultoria. Eu sou consultora na área de mobilização social, participação de política direta, e também faço consultoria na área de inclusão produtiva, em projetos de empreendedorismo de periferia especificamente. E na época que eu conheci a Lilian, eu também era a proprietária de um coworking, que eu tive o prazer de recebê-la lá, e ao longo da minha vida a gente vai tendo várias experiências, né? Então, tenho essa experiência aí nesse mercado de aluguel de salas, né? Mas a minha principal consultoria é mesmo na parte de participação política direta, na área de conselhos, na área de mobilização de usuários, e a Lília me ajuda bastante nisso também. Ela também, eu trago ela também para as minhas experiências, para ela ter essa experiência de terceiro setor, dessa questão de atuar mais perto das comunidades, das questões sociais. Então, por isso que ela também é um vínculo muito forte ainda, porque a gente tem essa troca de experiências, a gente tem essa realidade de trabalhos diferentes, mas que a gente se complementa.
Kelly, muito obrigada pela sua apresentação. E a gente pede agora para Danilo. Danilo, vem cá com a gente, se presente para quem está nos ouvindo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Lilian. Obrigado pelo convite. Então, como a Lilian falou, a gente se conhece há aproximadamente 3 anos, né? 2 para 3 anos. A minha área, eu sou formado em administração, finalizando uma pós-graduação em liderança e gestão de pessoas, e meu foco sempre foi dentro dessa área de RH e na área ali de gestão comercial em vários tipos de segmentos. Hoje, a importância do network é muito bacana, que eu estou doido para poder abrir uma filial da Modelo aqui em Belo Horizonte, né? Então, é um papo ali que eu quero ter com a Lili e com a Mari mais para frente. E, nesse momento, eu estou querendo mesmo empreender, estou focando muito ali na área de turismo, né? Trabalhando, desenvolvendo planejamento estratégico, fazendo todo o plano de negócios para que ainda no final desse ano já consiga colocar tudo em prática. E também quero atuar ali dentro do ramo têxtil, né? Então, esse aí são os próximos capítulos do que vai acontecer conosco esse ano. Eu falo conosco porque todo mundo vai estar presente nessa jornada comigo. Danilo, muito obrigada. E agora a gente pede para que Juliano entre em cena e compartilhe um pouco da sua apresentação conosco. Bom dia, pessoal. Bom, primeiramente agradecendo o convite, né, novamente da Lilian, da Modelo, tá aqui. É um prazer conhecer todos vocês. Eu sou o mais novo daqui, né, querendo ou não. Meu contato com a Modelo é recente, fazem poucos meses. Mas, então, meu nome é Juliano, como já foi dito, eu sou psicólogo. Atendo tanto com a psicologia clínica como com a psicologia social. Acabei fundando, né, um grupo para atendimento de pessoas trans. Eu sou mãe trans, né, acho que antes de mais nada. Então, eu acabei fundando um grupo para familiares de pessoas trans e para pessoas trans, que é o Travessia. Esse projeto é um projeto social que eu comecei novo junto com outro parceiro. Ainda hoje eu realizo cursos, workshops e palestras para poder levar um pouco da voz das pessoas trans para empresas, para outros profissionais, e foi daí que surgiu também meu contato com a Modelo, onde a gente conseguiu juntos levar um pouquinho mais da diversidade para outras pessoas, para mais lugares, para poder desmistificar muita coisa e para poder levar também um pouquinho, né, do colorido da diversidade para esses lugares, rompendo todo tipo de preconceito. Então, é isso que eu tenho para falar sobre mim. Olha que legal, né? Nós temos aqui parceiros que contribuíram e continuam contribuindo, somando, agregando valor para todo o serviço que nós prestamos aqui na Consultoria Modelo. E continuando para continuarmos a agregar valor, a gente pede para que os nossos convidados coloquem um pouco para a gente sobre o networking, para a gente dialogar quais são os possíveis indicadores para uma boa rede de contatos. Como que eu posso mensurar? Aqui eu tenho uma boa rede de contatos. Quais são os nossos contatos que podemos ter como altamente valiosos? Então, quais são os critérios para que a gente possa pontuar? Esse aqui é valioso, né? E esses contatos que a gente possa dizer são valiosos, qual é o diferencial deles? Por que eles são valiosos? E como nós alimentamos esse networking? Então, a gente abre aqui o bate-papo para falar um pouco sobre o networking. Como é que a gente alimenta, como é que a gente mensura para que a gente tenha aí uma boa rede de contatos que agregue valor para a nossa carreira, para as nossas empresas. Gente, quem quer? Vou começar. Bom, vou começar, então. Acho que os contatos mais valiosos, aqueles que a gente pode colocar esse indicador de qualidade ali no contato, né? Aquele que a gente pega na agendinha e grifa, né? É aquele que a gente consegue ter maior simbiose, maior aproximação. É aquele que compreende muito bem o que a gente faz.
né? Independente de se é da mesma área que a minha ou não, né? A Modeli não necessariamente está diretamente ligado às minhas consultorias, mas ela me traz muito valor, né? Ela me traz muitas ações, muitos conhecimentos, muitos cursos. Eu estou presente em algumas ações da Modeli, e a Modeli passa a estar também nas minhas ações. E isso é porque a gente se entende, né? Quando eu trago alguma coisa para a Lilian, quando eu trago alguma necessidade minha, ela consegue entender esse meu contexto que eu estou. Ela consegue entender qual é a minha demanda. Então, os contatos que eu acho que a gente consegue avaliar e pensar na qualidade é esse que consegue responder, né? A gente pode ter muitas pessoas queridas ao longo da vida, a gente pode guardar essas pessoas queridas como lá no nosso coração, na nossa agenda, mas algumas dessas vai conseguir responder melhor quando a gente tiver uma demanda com relação até ao nosso negócio, né? Até o ambiente que a gente está profissional. Então, ela consegue entender, ela consegue participar da minha vida por saber o que eu faço, né? Então, ela consegue olhar para mim e me dar uma indicação de alguma coisa que eu nem tinha pensado, mas ela pensou e lembrou de mim. Acho que esse indicador, ele é bom, é ser lembrado, né? E não só lembrar o seu contato. Quando o contato sozinho lembra de alguma oportunidade para você, é porque esse contato tem que ficar ali bem guardado, porque ele está pensando em você, ele entende qual é o seu trabalho. Então, o entender o trabalho, o pensar na gente, né? O andar juntos, ele é muito importante para a rede. A gente consegue ter uma rede mais fortalecida com aqueles que a gente tem esse retorno e esse estímulo maior. Acho que até pensando nisso que a Kelly traz, achei muito legal um ponto sobre destacar as diferenças das perspectivas. Então, às vezes a gente acha que o outro contato precisa ser alguém do mesmo ramo, que trabalha com a mesma coisa que eu, que faz a mesma coisa. Não. Na realidade, ter diferentes perspectivas, ter pessoas de outras áreas, de outros lugares, também é muito legal. Então, quando eu amplio e também aceito que eu preciso olhar de uma outra forma, de que eu posso olhar de um outro ponto de vista, então estar aberto é muito importante dentro do networking. Estar aberto a um olhar diferente, a uma posição diferente, a outra área. Eu acredito que isso também é muito importante dentro desse ampliar uma rede de contatos, porque se todo mundo está pensando igual, na famosa frase, ninguém está pensando. Então, é muito legal quando eu tenho pessoas que trazem essa perspectiva diferente. Eu acho que acrescentando também, eu vejo assim, o network não só como a oportunidade de um crescimento profissional, também consigo enxergar isso como uma oportunidade de crescimento pessoal. Eu falo isso porque todo mundo aqui já tem uma vivência de mercado ao longo desses anos, e quando a gente pratica a gratidão, a gente sabe que aquela pessoa, em algum momento, ela se tornou referência para a gente dentro do nicho de atuação dela, seja da época ou seja até hoje. Então, a gente vai saber assim, poxa, eu conversei com a Lilian lá em 2010 e hoje ela é uma referência nossa de RH. E puxando um pouco do que a Kelly falou também, eu acho muito interessante essa relação, que acaba sendo uma relação de confiança mesmo, e a Lilian ela acaba se tornando para a gente ali também uma referência, meio que uma mentora, né? Uma conselheira. A gente sabe que a gente pode ligar para ela, que a gente pode contar com ela e que ela consegue ali, de repente, mostrar para a gente alguns caminhos que podem ser seguidos de uma maneira mais fácil, né? Que a gente possa encontrar menos obstáculo. Então, quando a gente vai fazendo essa construção, a gente começa a ter mais acesso a tudo, a gente aumenta ali a nossa possibilidade de conhecer, eu acho que nichos de mercado mais interessantes, pessoas mais interessantes, a gente começa a entender ali de uma maneira talvez diferente as possibilidades de esclarecer aquilo que a gente traz de dúvida, né? A gente também fica mais visível, eu acho que não só para dentro de uma empresa que a gente trabalha ou que a gente presta serviço, mas a gente também vai se tornar ali uma referência como um todo para quem trabalha com a gente, né? E eu falo que a gente tem que trabalhar realmente a gratidão, porque
essa palavra é uma palavra muito forte. A gente vê ali algumas palavras sendo muito ditas no mercado hoje em dia, mas eu acho que o sentimento de gratidão é até um sentimento nobre também, né? E a gente precisa de trabalhar com ele. E uma coisa ali que vai de encontro também com que aquele que o Juliano falaram, quando a gente fala sobre simbiose, eu acho que o networking também ele vai de encontro com os nossos valores. E isso é muito importante a gente também ter bem claro quais são os nossos, para que a gente possa trazer para dentro da nossa rede aquilo que a gente precisa, porque a gente vai ter muito mais sucesso para poder conseguir trabalhar toda a construção e elaborar tudo da melhor maneira. Poxa, olha que legal, quanta coisa a gente consegue costurar aqui, né? Então, a gente pode pontuar que networking é agregar valor para o outro de forma genuína. Tá? Então, quando você agrega valor para o outro, já pensando no que você vai ganhar, o seu desafio vai aumentar. Não que isso não seja possível, mas é importante colocar qual é o caminhar que você vai ter. Quando você agrega valor para a pessoa de forma genuína, da minha experiência particular, né, as coisas fluem muito mais facilmente. Um outro ponto que o grupo aqui coloca é sobre ter interesses em comum. Tá? E quando você agrega valor para o outro, você tem interesses em comum, naturalmente as coisas vão acontecendo. Então, tem um projeto que você lembra de uma pessoa e você liga, você costura, você vai articulando a participação de cada um. Tá? Eu, particularmente, quero contribuir aqui com o nosso bate-papo, desmistificando alguns pontos sobre networking. Eu não sei se vocês ouvem isso, se vocês querem somar mais informações, mas eu me incomodo quando ouço assim, mas você é comunicativa, para você é fácil fazer networking. Gente, o networking não ocorre porque alguém é comunicativo. Então, eu conheço várias pessoas que são comunicativas, mas que não agregam valor. Então, esse é um paradigma importante que eu convido quem estiver nos assistindo a repensar. Né? Ser comunicativa pode facilitar o processo da construção de uma rede de contatos? Sim. Mas ele é fundamental? Não. Fundamental é a gente ter clareza do que nós queremos, é ter clareza sobre como que a gente vai agregar valor para o outro. E o LinkedIn, que é a nossa grande rede de trabalho aqui na Consultoria Modeli, tem as suas métricas, qualquer um que tem perfil no LinkedIn acessa essas métricas, e o meu convite é para que as pessoas possam pegar essas métricas e trazer para o cotidiano em qualquer campo das nossas vidas, qualquer campo. Se eu tiver na vida acadêmica, se eu tiver na parte financeira da minha vida, na vida profissional, na vida social, enfim, qualquer parte da vida, dá para generalizar essas métricas. Número 1, estabelecer a marca pessoal. Então, como é que eu estou me vendendo? Isso faz parte do plantio de um networking. Quando que a gente é lembrado? Quando o nosso marketing pessoal é bem realizado. Lilian, eu não sei fazer isso. Aprende. A gente nasceu sem saber um monte de coisa e conseguimos desenvolver. Então, é possível você aprender a construir o teu marketing pessoal. A forma como você entrega teu trabalho, a forma como você agrega valor para quem está ao teu redor é marketing pessoal. Segunda métrica do LinkedIn, localizar as pessoas certas. Então, quando eu abri a live aqui, a gente falou, né, como é que a Consultoria Modeli conheceu cada pessoa que está aqui participando. Então, você tem clareza do que você quer? Então, você vai em busca disso. E aí, você começa a ativar. Eu chego para a minha rede de contatos e falo, poxa, eu estou buscando um coworking. Quem pode me indicar? E você tem clareza do que você quer. Nossa, agora é um momento que eu estou buscando pessoas que possam compartilhar conteúdo que agrega valor sobre o grupo LGBTQIA+. Distribuo a minha necessidade para a minha rede de contatos, veio o nome do Juliano. Agora eu estou buscando tecnologia para o nosso processo na Modeli. Pontuo isso, compartilho isso com a minha rede de contatos e vem o nome do Danilo trazendo a Solids. E a partir daí, a terceira métrica que é interagir oferecendo insights, que foi o que o grupo aqui compartilhou, né?
eu não preciso atuar na mesma área que você para contribuir. Eu não preciso ter experiência no ramo que você atua para contribuir. Às vezes, um olhar de quem está de fora, a gente fala assim, está dissociado, está de fora, consegue ter insights mais naturais, mais tranquilos. Isso é muito bacana. E a quarta métrica do LinkedIn é como é que a gente cultiva esses relacionamentos. É uma tarefa de cotidiano, né? Então, oi, estou passando aqui para saber como é que você está, acompanhar a sua rede de contatos, se fazer presente na sua rede de contatos. Eu tenho certeza que quando alguém fala assim, a Lilian é referência em tal ponto, não à toa, mas é porque a gente trabalha isso constantemente, tá? A presença, de forma genuína, como é que você está, o que você está fazendo, acompanhou postagens nas redes sociais, nossa, eu vi que você estava numa conferência, que legal, me conta como é que foi esse trabalho. Cultivar de forma genuína, tá? E isso tudo vai trazer o que para a gente? Essa posição de, nossa, fulano é bem relacionado, né? Nossa, olha como é que fulano consegue as coisas. E aí o convite. A gente está enxergando a ponta do iceberg, mas tem todo um caminhar para isso, né? Tem todo um caminhar, e a gente traz hoje dados para poder compartilhar da consultoria Modeli, onde a gente fala assim, todo esse caminhar proporciona, a gente está debatendo hoje sobre networking. E eu deixo o convite para que os nossos convidados contem mais sobre o networking. Que situações que vocês podem compartilhar com quem está ouvindo a gente sobre um contato especial? Como é que esse contato especial nasceu? Como é que vocês alimentam esse contato especial? Como é que é alimentado? Que frutos já colheu? E como que você retribui os frutos que colheu? Para quem estiver nos assistindo, possa ter uma ideia de um ponto de partida sobre networking. A gente sabe, não existe receita de bolo, né? Não existe receita de bolo mágica, mas tem modelos que a gente pode falar, isso aqui me interessa. O que vocês podem continuar agregando valor para quem nos assiste aqui? Posso começar. Mas eu queria quebrar um paradigma. Eu vou primeiro dar um exemplo de um networking que não funcionou e que eu apostei muito. A Lilian mesmo me encaminhou, né? Às vezes ela também, nos dias dela, pensa, isso aqui é um contato que para ela é importante, ela me encaminhou um contato que tinha tudo a ver comigo. Era exatamente alguém que poderia somar muito comigo. E eu passei a tentar falar, e era uma pessoa que eu já tinha, até conhecia antes, então não era uma pessoa tão diferente da minha rede, né? E pela indicação da Lilian, me parecia muito boa para alimentar, colocar no meu networking, né? Alimentar essa relação. E essa reunião que eu tentei marcar com a pessoa, essa conversa que eu tentei marcar com a pessoa, nunca aconteceu. Porque ela não tinha essa disponibilidade, ela não estava predisposta, né, a receber esses contatos externos. Então, eu continuo em contato com essa pessoa, eu cruzo com ela, porque a área dela é muito próxima da minha, mas não deu a liga. Ela não conseguiu entender o que eu poderia adicionar de valor para ela, e eu não consegui passar essa informação, né? Porque eu acho que isso é um dos pontos importantes. A gente, até quando no empreendedorismo fala que a gente não consegue convencer o cliente, a gente consegue apresentar para o cliente o que ele quer. Né? Se ele não quer, se ele não está predisposto a consumir, ele não vai comprar. A gente tem que, no máximo, mostrar todo o valor do nosso produto, do que a gente tem, para que o outro se interesse. Eu não vou mudar a ideia dele, eu vou só oferecer de uma forma melhor. E o networking, nesse aspecto, ele também tem isso, né? Não adianta que tudo case certinho, mas não é aquela pessoa de contato que você vai levar para a vida. E, ao mesmo tempo, eu tenho pessoas lá que eu conheci em 2006, que até hoje são muito próximas e me indicam muitas oportunidades, lembram de mim, né? Me indicam clientes, me indicam cursos para fazer, me indicam, marcam eventos em que a gente pode participar, e está vindo lá de 2006,
de uma forma muito fluida, né? Eles vêm me acompanhando, né? Eu não preciso alimentar isso de uma forma muito muito técnica, muito de, vou mandar mensagem tanto tempo. A gente consegue se trocar informações exatamente naquilo que é importante. E daí eu tenho, por exemplo, eu não ia usar esse exemplo, mas vou usar agora, o André, né, que é uma pessoa com quem eu trabalhei lá em 2006, que identificou a Lilian como uma parceria, me indicou a Lilian, porque ele achou que a Lilian seria alguém que nesse meu negócio daria muito bem. A Lilian vem para consultar, né, a possibilidade de alugar sala, e a gente começa a deixar muito claro o que a gente tem de comum nessa conversa para aluguel da sala. E daí esse contato passou a fazer parte dos meus prioritários, né, daqueles que eu cuido melhor. Mesma coisa de o Lincoln, que é uma pessoa com quem eu trabalhei lá em 2008, ele, na época, estava fora do mercado, ele queria muito voltar para o terceiro setor, eu consegui incluir ele num projeto, e a partir de então, até por essa coisa de respeito ao trabalho, né, ele trabalhando comigo, ele conseguiu identificar que eu tenho muita ética, que eu tenho transparência, que ele pode confiar em mim. Então, a partir desse momento, mesmo que ele saiu para um outro caminho, em outros lugares, mas ele sempre me traz junto, porque tem esse respeito. Eu acho que essa questão da gente ser ético, essa questão da gente ter qualidade no nosso trabalho, essa questão da gente compartilhar valores, né, de termos a mesma visão de mundo e conseguir fazer essa troca, para mim é muito importante. E eu realmente vejo nos meus contatos isso. Os meus contatos contam comigo e eu conto com eles. A gente é ponta firme, a gente está lá disponível, a gente pensa em coisas juntos. Então, essa ideia de que a gente consegue trazer as pessoas no nosso, né, as pessoas mais fortes do nosso networking, às vezes são aquelas que a gente nem precisa de tanto esforço assim, porque ela faz parte, né, dessa mesma visão de mundo, dessa mesma rede que eu estou. Então, para ela poder contar comigo, é importante também. Por mais que ela tenha trazido muitos resultados para a minha vida profissional, essas pessoas também se aproveitaram desse mesmo caminho, né? Também conseguem ter esse vínculo forte com as minhas indicações, com o que eu posso contribuir. E realmente, isso só funciona porque nós tínhamos mesmo a visão de mundo, porque a gente compartilhava valores, porque a gente tinha respeito ao trabalho um do outro. Então, essa rede de contatos, ela vai crescendo e ela vai se tornando importante a partir do momento em que eu consigo, né, jogar essas sementes, né? Eu consigo iniciar um relacionamento de uma forma muito firme, de uma forma muito respeitosa e de trocas mútuas muito bem feitas. Então, eu vejo que os meus exemplos são esses, de pessoas que estão há muito tempo e que ainda continuam nesse meu caminhar por serem pontas firmes comigo e eu ser com eles, por eu ser ética, por eles saberem que eles podem me indicar para alguma coisa e eu vou, de fato, responder muito bem, né? Então, isso para mim é uma questão muito importante no networking. E como a Lilian disse, não precisa ser comunicativa, né? Eu não sou exatamente uma pessoa comunicativa, eu não sou uma pessoa com as 200 amizades, mas aquelas 20 que eu tenho são muito bem feitas, e isso me traz frutos, né? Então, acho que minha contribuição nessa reflexão é essa. Muito legal, e aí o que a Kelly traz soma a nossa reflexão, que assim, todo networking que eu plantar vai trazer fruto? Não, não. E quando a gente fala não, é respeitar o não do outro. Então, às vezes, a gente enxerga, olha, esse daqui vai dar super certo. É o meu olhar subjetivo, tá? E aí você vai com estratégia, com boa vontade e busca. Mas é importante a gente dizer que não é não. A gente fala isso para tantas outras questões, não vai ser diferente para o networking. Ter uma boa estratégia funciona? Com certeza. 100% de sucesso? Não, porque é importante a gente respeitar a visão do outro.
Quando a gente está vendendo, isso acontece. Eu mostro o valor, a gente coloca o que a Modele pode pontuar, colocar. Mas quando o cliente fala não, não é não. E se a gente insiste, o cliente bloqueia. Então, respeitar é muito importante. Muito obrigada, Kelly. E aqui, vamos continuar com os rapazes, compartilhando aí networking de sucesso. Bom, acho que puxando esse gancho, né, que já foi falado, eu acho que é muito legal a gente falar, então, sobre a diferença do ser e do fazer. Então, de nada adianta, né, como a Lilian traz e a Kelly trouxe também, eu ser alguém, eu ser isso, ser aquilo e não fazer nada. Então, eu sou comunicativo, ok, mas o que você faz com isso? Eu sou tal coisa, ok, mas o que você faz com isso? Então, essa parte do fazer, ela é muito importante. E aí a gente vai pensando no esquema, né, que a Lilian traz de antes do fruto, o que tem por trás disso? Muitas vezes a gente pensa só no fruto, não só no networking de trabalho, mas acho que em qualquer outra relação. A gente tende a buscar muito mais o fruto, o que eu vou ganhar com isso, o que eu ganho com isso. E quando a gente pensa só no nosso ganho, é algo que perde totalmente o valor, porque não é só sobre o fruto. Todo o processo que vem antes disso. Se eu penso só no usar, esse usar, ele já se enfraquece com o tempo. Então, pensar que é uma troca. E como é uma troca, assim como qualquer outra relação que a gente tem, todas as nossas relações são a base de troca. Eu tenho interesse naquela relação, outra pessoa tem outra, eu tenho o que eu posso oferecer, aquela pessoa tem o que ela pode oferecer. Então, eu preciso ter uma clareza de quem eu sou e de qual é o meu valor. E, ao mesmo tempo, também ver quem o outro é e conversar e perceber o que ele pode me oferecer. Então, essa troca, eu preciso ser muito claro quem eu sou, qual o meu valor, o que eu quero com isso. E essa outra pessoa, o que ela quer com isso, né? Acho que é um exemplo do que a Kelly traz, de olhar para esse outro e ver quem que é esse outro. Ele está disposto ou não? É um outro que pode me agregar ou não? Quem eu sou, como eu posso agregar para essa pessoa. E a gente fala sobre alimentar, como que eu alimento, então, esses contatos. Não basta apenas ter contatos, como a Lilian traz. Então, eu tenho contatos, ok, eu planto semente. A partir dessa semente que eu plantei, eu preciso alimentar, que é esse conversar, essa troca, se conhecer. Depois disso, eu vejo se dá frutos ou não. Pode ser que dê fruto, pode ser que não. E o que eu faço com esse fruto que eu colho? Eu só como o fruto? Não, eu planto mais sementes. Então, desse outro contato, podem surgir mais sementes, e eu vou plantando, eu vou expandindo, e por aí vai. Então, essa é um pouquinho da minha contribuição que eu venho aprendendo sobre network. Acho que agregando um pouquinho nisso e pegando esse gancho, acho que o network a gente pensa muito dentro do mercado de trabalho, obviamente, né? Mas às vezes essa relação ela pode ser estendida para fora do mercado. Então, se ela não fosse estendida para fora, talvez nós quatro não estaríamos aqui para poder conversar um pouquinho a respeito disso. Porque às vezes as pessoas elas ficam só engessadas ali o tempo inteiro naquela rotina, né, de 8 às 18, para poder fazer tudo que deve ser feito. E aí, às vezes, esquece daquele happy hour, sabe? Às vezes é importante você sair depois do expediente, tomar um chopp, bater um papo, ir ao teatro, porque aquilo ali vai estreitando também os nossos laços com quem convive com a gente. Então, eu acho que tudo que a gente consegue fazer para estabelecer uma relação de qualidade, mas também de quantidade, e quando a gente fala quantidade, não é quantidade de pessoas, né, mas é quantidade no sentido daquilo que pode ser agregado no meu dia a dia, as coisas elas tendem a facilitar. Mas o que é importante também é essa frequência que a gente precisa de manter com esses contatos. Essa frequência, ela precisa ser uma frequência muito próxima ou não? E é interessante também a gente parar para poder pensar se faz sentido naquele momento que ela seja, porque pode ser uma relação ganha-ganha, né? A gente tem vários tipos de relação. E às vezes a gente vai ter um trajeto um pouquinho diferente, e não é porque a gente tem um intervalo de tempo muito grande que a gente perdeu aquela relação, aquela construção com aquela pessoa. Mas é interessante a gente sempre saber que quanto mais frequência a gente
tem, e quanto mais tempo a gente consegue disponibilizar para aquelas pessoas, a gente consegue fazer isso. E automaticamente a gente começa a aumentar a nossa rede de contatos, porque vai, através desses passos que a gente vai construindo, automaticamente outras pessoas elas vão trabalhando para poder acontecer. Então, hoje, eu falo que eu estou no mercado ali, trabalho desde cedo, mas dentro do mercado mesmo há 23 anos. É bom que a gente quase revela a idade. Mas dentro desses 23 anos é muito legal, porque há 20 anos eu comecei a trabalhar em uma empresa e hoje grande parte das pessoas com quem eu mantenho relacionamento, apesar de ter trabalhado lá 4 anos, até trabalhei com outras pessoas depois, é muito interessante, porque as outras pessoas, elas falam, olha, o Danilo é uma referência em treinamento e desenvolvimento, então elas me levam para lá. Eu já sei que tem pessoa que é mais especializada na parte de expansão, então a gente tenta trazer para trabalhar com a gente, porque a gente sabe que junto a gente consegue montar uma máquina ali que ela consegue dar o resultado que todo mundo espera. Então acho que vai muito dentro disso, e uma coisa que eu acho que é muito importante, né? Quando a gente fala de networking, a gente tem que estar sempre disposto a ajudar, porque às vezes a gente quer fazer um networking visando somente o nosso lado, mas a gente esquece também que aquele outro lado, ele precisa da nossa ajuda em algum momento, né? Então, é o casamento que a gente consegue construir e de uma maneira que todo mundo vai sair beneficiado no final. Olha que legal, né? Então, a gente coloca as contribuições e, no início dessa semana, eu abri uma enquete no LinkedIn com o seguinte título: o que você já perdeu por não ter networking? Pessoas do seu contato que pudessem favorecer a sua carreira e ou a sua empresa. E aí, 4 opções. Oportunidade de trabalho, é uma possível consequência negativa. Contratos de vendas assinados, talvez já perdeu. Implantação do teu projeto ou espaço aberto, outro, utilize os comentários. A maioria das pessoas que participaram dessa enquete pontuaram oportunidade de trabalho. E é muito comum ouvir assim, né? Quando a gente está aqui, né, nos atendimentos, quando a gente está apresentando a consultoria Modelli, eu ouço, a equipe de seleção ouve. De que adianta processo seletivo? Participei de entrevistas, dinâmicas, testes, mas quem fechou a vaga foi uma indicação. Então, a pessoa olha a ponta do iceberg, mas não olha todo esse caminhar que a gente está aqui refletindo. Para ela chegar no ponto de ser indicada para uma vaga, teve um caminhar, teve um plantio, tá? Como que ela agregou valor para as pessoas, como é que ela desenvolveu o seu marketing pessoal, marcando presença, né? Como é que você cultivou os relacionamentos. E aí, às vezes, as pessoas falam assim, Lília, eu não sei como que eu vou avisar a minha rede de contatos que eu estou buscando oportunidade. Faz uma classificação, né? Quem são os amigos mais próximos? Esses amigos mais próximos partem do princípio que você tem maior intimidade. Tendo maior intimidade, você pode colocar mais abertamente. Olha, eu estou buscando uma oportunidade no mercado, se você souber de algo, eu estou aqui. E para você fazer isso, é porque você, de alguma maneira, marcou positivamente esses amigos mais íntimos, porque elas vão ter tranquilidade de citar o teu nome. Aí tem um terceiro grupo, tem um segundo grupo que conhecem você, já trabalharam com você de alguma maneira, um trabalho voluntário, um treinamento que vocês participaram junto, ou foram pares mesmo, e que você tem pouco contato. Então, o que você vai fazer? Reaquecer esse contato. Você não chega pedindo. A gente chega retomando o contato, tá? Retomou o contato, reaqueceu, e aí você vai falar dos seus objetivos. E tem um terceiro grupo. Esse terceiro grupo, um pouco mais desafiador, mas que também tem como alcançarmos o sucesso. Porque, assim, são pessoas que você fala, são extremamente estratégicas para mim, mas eu não tenho contato com ela. Então, a gente constrói. Quem pode me apresentar para essa pessoa?
Que é o que eu estava falando, eu estou buscando tecnologia, eu estou buscando um co-work, eu estou buscando alguém que fale sobre LGBT, mas eu não tinha o nome de cada um de vocês até então. Mas alguém fez a ponte. Então, esse terceiro grupo aqui, né, eu quero conhecer alguém que me promova, mas eu não tenho. Como é que eu vou me apresentar? Alguém que te apresenta, algum amigo seu que te apresenta, já ouviu falar, o amigo do amigo que me indicou? E isso é primeiro passo, como é que a gente se vende? É o marketing pessoal. Como é que o marketing pessoal fala sobre como é que eu agrego valor para o outro, como é que eu marco o meu nome no cotidiano do outro, como é que eu me faço presente. Esse é o nosso plantio. É para a gente chegar na ponta do iceberg e olharem para nós como, nossa, olha como é bem relacionado. Se parece fácil para o outro, tiramos como lição que a gente está fazendo bem feito o nosso caminho, o nosso plantio. Eu agradeço imensamente o bate-papo de cada um, né? Eu tenho certeza que a gente só está falando aqui de networking porque a gente, cotidianamente, nós cultivamos as nossas relações. Nós vamos deixar aqui na descrição desse nosso bate-papo os canais de comunicação de cada convidado nosso, para que quem estiver nos assistindo possa acessar. Quem quiser conversar mais com a Kelly, quem quiser conversar mais com o Danilo, mais com o Juliano, então a gente vai deixar os canais de comunicação para que vocês possam acessar. Ah, eu ouvi depoimento de um, de outro, e eu quero detalhar mais, saber mais como é que vocês fazem. Acessem os nossos amigos aqui, eu tenho certeza que eles estão abertos para um bate-papo, aquilo que a gente chama, bora marcar um café virtual? Muito obrigada para cada um de vocês com o tempo aqui dedicado.